por Covid, né? Quantas pessoas, a gente precisa pensar, são impactadas, quantas são afetadas, quantas ficam comovidas e quantas vão, de fato, desenvolver, vivenciar um processo de luto, né? Um luto dito, né, normal, bem entre aspas, então a gente tem chamado de luto saudável, normal, ou dentro do esperado, né, que ele é um processo natural, universal, e não tem nada de errado em enlutar-se, e com os complicadores, os estressores extra que esse tipo de luto tem, ele pode vir a se configurar para algumas pessoas como luto complicado, né? Antigamente, talvez vocês tenham ouvido um termo que denominava os lutos, né, que se estendiam ou que cronificavam, que traziam algumas questões, como lutos patológicos, né? E hoje a gente não usa mais essa terminologia, a gente usa luto complicado. Então, são estressores ou complicadores que vão sendo agregados ao luto, ao processo de enlutamento, e que vão complicando o processo. Por que a gente pensa na Covid e numa possível complicação? Então, vamos ver um pouco do que a gente tem como estressores, né? Porque, assim, viver um luto já é algo muito doloroso, né? Viver o pesar, você perder alguém amado, você perder algo ou alguém significativo, já é por si só um processo difícil. Mas quando você tem complicadores, esse processo pode se tornar ainda mais difícil, né? Então vamos dar uma olhadinha no contexto, pode passar. Vou dar uma, né, um contexto pandêmico que a gente fala. Então, assim, o que é essa pandemia, né? Uma pandemia, ela se configura nesse sentido por uma crise sanitária, né? Crise sanitária que depois foi tomando uma proporção que juridicamente e também na nomenclatura psicológica a gente denomina como desastre. O que isso quer dizer? Quer dizer que afeta não só as vítimas, né, as pessoas que estão diretamente sofrendo as consequências daquele contexto, mas também as pessoas que estão ajudando, trabalhando, ou sendo as pessoas que conduzem as medidas de enfrentamento. Então, esse tipo de configuração, ele fala que, uma vez denominado como desastre, tanto quem é ajudado como quem ajuda está afetado igualmente pelo mesmo tipo de fenômeno. Veja como é diferente. Às vezes você fala assim, mas não é assim em todos os tipos de crise? Não necessariamente. Você tem uma enchente em algum lugar, as equipes vão para lá ajudar, né, as pessoas, os sobreviventes, vão fazer resgate, vão fazer realocação de pessoas, vão prestar cuidados psicológicos. São pessoas que não estão afetadas, talvez elas não morem lá, elas não perderam as suas casas na enchente, elas não estão diretamente afetadas pela crise. E a pandemia não, ela é global, ela afeta a todos em proporções, em níveis diferentes, mas todos nós estamos vivendo este contexto pandêmico. Então, é muito difícil você preservar a linha de frente, as pessoas que estão ajudando para manter uma certa sanidade mental, uma certa saúde mental, uma certa proteção, uma certa blindagem para poder ajudar as outras pessoas se elas mesmas estão sendo impactadas pelo fenômeno, tá? Também desconhecido até então, né? Ainda temos muito a descobrir sobre como manejar esse tipo de crise, né? Que envolveu um cerceamento de relações, de pessoas, de lugares, né? A suspensão de práticas habituais, incluindo as práticas comerciais, e isso significa que depois a gente começa a ter impactos também em termos de emprego, renda, sustentabilidade, sustento e sustentabilidade e assim por diante. Interpôs o que todo mundo conhece, que é o isolamento social e as suas consequências, e uma ruptura e descontinuidade daquelas práticas de sociabilidade e laços intersubjetivos. Então, a gente está aprendendo de que maneira a gente faz para manter convivência social e laço
com as pessoas, né? Que me parece virtualizou de uma maneira agora institucionalizada, porque antes a gente dizia, olha, o excesso de telas, de mídias não é benéfico para a saúde mental, né? Nós precisamos delimitar um tempo na frente da luz azul da tela, porque ela afeta as nossas hipófises e as nossas glândulas de produção de hormônio, a gente produz menos melatonina, então a gente não dorme com um sono reparador, né? Todo um discurso. E agora todas as relações, quase todas as relações passaram, né, para esse dispositivo, para esse recurso. Então, né, as aulas, os atendimentos, matar saudade da família, né, socializar, tudo isso passa por aquilo que a gente já sabia de antemão que não era tão saudável assim num número de exposição de horas, né? Fora a questão propriamente dita do adoecimento pela doença, né, pela Covid, e o número de mortes que a gente já mencionou, mas nós vamos falar um pouquinho mais daqui para diante. Pode passar. Professora, quer passar? Não sei se ela está escutando. Isso. E isso vai gerar esse impacto, né? Que a gente chama de impacto catastrófico internacional, porque afeta de maneira global. Então, o impacto, né, na saúde, não só física como mental, o impacto médico, biológico, né? No sentido de recursos mesmo, né, de enfrentamento, as questões aí de impacto social, mesmo a morte social, né? Eu conheço pessoas que têm estado em confinamento há mais de um ano, né? Que não saem de casa ainda, né? Que tem muito medo, fora crianças que nasceram durante a pandemia e ainda não conhecem o contexto chamado de antigo normal, então estão criando todo esse laço de convivência já virtualizado, sem uma referência anterior, né? Os impactos econômicos de retração, recessão e depressão econômica, o que é chamado de epidemia da fome por conta do desemprego, as políticas aí que a gente está já cansado de ver, né, as autoridades enfraquecidas e, enfim, né, todo tipo de calamidade e absurdo que se ouve em relação a poder ser, porque a política, ela além, né, de tudo que vocês conhecem, também representa uma autoridade a quem se referenciar, né? Então, quando tudo dá errado, você olha para uma autoridade maior e pensa, alguém tem um plano, né? E quando você olha para essa autoridade se mostra enfraquecida, perdida, confusa, autoritária, acaba gerando uma insegurança generalizada, né? Impactos ecoambientais, de aglomeração e isolamento, culturais, relacionais, no que significa ser o coletivo e a existência singular da pessoa, e éticas, né? Porque, assim, com insumos escassos, a gente precisa escolher quem vive, quem morre, né? Quem recebe vacina, quem não, quem tem leito hospitalar, quem não, e acaba se construindo um dispositivo muito ligado à ideia de sobrevivência. E esses dispositivos a gente lança a mão só por tempo determinado e em situações extremas, por exemplo, guerras, né? Ou só porque era no começo do ano passado. Olha, gente, só por, sei lá, 6 meses e aí voltaremos ao normal. Já estamos há mais de um ano e meio nessa, né? E a gente começa a esgotar esses recursos econômicos, físicos, mentais, de insumos, gerando a ideia de crise ética, porque a gente tem ouvido as pessoas dizerem assim, ó, entre o meu filho e fulano, né, eu vou preservar a vida do meu filho, se eu tiver que roubar a vacina para minha família, eu dou um jeito, se eu tiver que comprar escondido, eu já não quero mais saber. Então, o rompimento, muitas vezes, daquilo que era o senso ético para uma ideia de sobreviva quem conseguir ou puder, né, e criando uma ideia de individualismo. Pode passar.
Então, a gente precisa pensar nesses efeitos amplos e restritos de estresse que vai atravessar todos nós em escala mundial e o desdobramento mesmo desses efeitos, né? A gente começa a pensar assim, como que vai ser o mundo pós-pandemia, afinal de contas? Existe um mundo pós-pandemia ou o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo pós-pandemia? Já vai ser assim? Né? Então, existe esse novo normal, a gente vai voltar para o velho normal, como é que se constituem as relações a partir de então? E sempre pensando nessas dimensões interligadas e interdependentes. Se afeta um, afeta todos. Se afeta a saúde, afeta a economia e vice-versa. Não tem como a gente tirar uma dimensão e dizer, essa pandemia afetou esta dimensão. Né? São dimensões que estão absolutamente interligadas. E a gente pensa que o conceito de normalidade cai por terra, né? Ele passa a não funcionar mais, porque nós não temos mais parâmetro de mundo presumido. Pode passar. Então, lá no conceito de saúde mental, né, que todo mundo conhece, que é um conceito extremamente amplo, complexo, não tratando só de ausência de distúrbio, problema ou manifestação de problema mental, pensando em saúde mental, também é visto como produto de múltiplas interações sociais, econômicas, biológicas, psicológicas e culturais. E eu fiz questão de trazer o conceito, porque se a gente falou que impactou todos os níveis, social, econômico, biológico, psicológico, cultural, ético, e assim por diante, né? De que jeito que a gente sai de uma múltipla interação de todos os aspectos, de todas as dimensões afetadas, né? Então, todo ser humano pode apresentar algum tipo de desconforto que repercuta em sua saúde mental relacionado ao seu contexto de vida. Contexto de vida? Qual? Este, né? Que acabamos de desmiuçar aí, dizendo que é o contexto pandêmico. E para que se caracterize como um problema de saúde mental, deve-se observar a intensidade e a frequência, considerando que isso ameaça o bem-estar subjetivo de quem o vivencia. E eu acho que é fato que quando a gente conversa com as pessoas, seja no consultório ou no dia a dia, na nossa rotina, a gente tem ouvido as pessoas dizerem que se sentem cansadas, estressadas, esgotadas ou deprimidas, ou ansiosas, ou tudo isso junto, né? E uma frase que se repete o tempo todo, que quando isso vai passar, né? Eu não aguento mais. Então, este é o contexto que afeta. E quando eu falo saúde, saúde física e mental, não tem como dissociar, né? Embora a gente tenha um foco aqui mais relacionado à questão da saúde mental, não tem como fazer uma separação entre essas duas entidades, porque se trata de um ser íntegro, né? Então, luto e saúde, vamos pensar no seguinte: a gente está vivendo uma situação disruptiva, que rompe o que a gente chamava de normalidade. Então, a gente tinha um mundo presumido, acordava de manhã e falava, é isso, toma café, tal, não sei o quê, vai trabalhar, vai e volta, né? E tem uma rotina que se estabelece dentro de valores e questões que mais ou menos você conhece. Quando a pandemia vem, ela rompe com tudo isso e transforma a situação em disruptiva. Junto com isso, tudo que você acreditava cai por terra. Então, assim, já vai passar. Não passou. Quando a gente tomar vacina, estaremos imunes. Não, a gente não fica, porque a gente pode pegar de novo. E daí, quando todo mundo tiver vacinado, a gente já pode sair e ter uma vida normal. Não sei, né? Então, a insegurança, a ideia de não posso contar com isso, rompe com aquelas crenças que, por mais que a gente saiba que algumas das nossas crenças são ilusórias, a gente se ampara nelas e segue, né? Para dar esse senso de que, todo dia ela faz tudo sempre igual. Não, né? Todo dia a gente tem que reinventar agora o que a gente está chamando de novo normal. Então, eu saía para trabalhar, hoje trabalho dentro de casa. Tem as suas vantagens, mas tem as desvantagens. Então, o processo de adaptação, no qual nenhum de nós tinha preparo prévio, nem quem dita as normas e nem quem obedece às normas, porque qual que ia ser o melhor jeito? A gente não sabe. Então, a gente foi experimentando, né? Não havia preparo nem para lidar com a própria doença, nem com os efeitos dessa doença. Por isso que eu digo que a gente está em construção ainda das estratégias de enfrentamento. E não ter preparo, não ter repertório, traz um medo muito grande, né? Porque, afinal de contas, eu posso me contaminar a qualquer momento. As estratégias que a gente está usando, eu não sei se elas são
de fato eficientes, né? Então a gente acaba guardando esse medo de se contaminar, esse medo de adoecer, esse medo de perder pessoas. E aí não temos mais o que a gente achava que era normal, e o que era para ser provisório acabou, que é o que a gente falando, se tornando algo que perdura no tempo e nos esgota em termos de todo tipo de recurso que vocês possam imaginar. E daí a gente fala, né? Tudo bem, então a gente está diante de um contexto que é de incerteza, de descrença, a gente não tem um referencial seguro para se amparar quanto ao futuro, né? Quanto à ideia de contaminação e imunização, e quanto à ideia de infodemia, que é o quê? Né? Essa quantidade avassaladora de informações que a gente recebe todos os dias, uma grande parte equivocada, uma grande parte desqualificada, uma grande parte mentirosa, né? Falaciosas, fake news e etc. Então, também a gente fica olhando assim, tá, em quem eu acredito, para onde que eu vou, né? Qual que é a referência segura? Se a gente não tem referencial seguro, o estado de vulnerabilização aumenta muito. E aí, quando eu estou falando de luto, eu estou falando assim, que é o luto pela perda da saúde, do mundo presumido, da noção de futuro, das pessoas que eu amava, do meu emprego, né? Porque as perdas podem ser concretas ou simbólicas. E a gente vai tendo o que é chamado de sobreposição, lutos sobrepostos, porque são muitas perdas concomitantes e sucessivas. Então, assim, mesmo que eu não seja uma pessoa que perdeu alguém para a Covid dentro da minha família, ainda assim eu estou vivendo um processo de luto coletivo em alguma intensidade, em algum tipo de afetação, né? Agora, imagine para aquelas famílias que perderam pessoas e que perderam várias pessoas, né? Porque você vai ter ali, eu perdi pai, perdi mãe, perdi tia, perdi vó, perdi filhos, né? Então, é um cenário de absoluta vulnerabilização, porque mal você conseguiu compreender a perda de uma pessoa, logo na sequência, né, outra pessoa da sua família morre e aquilo vai se sobrepondo, não dando tempo ou espaço daí de elaboração daquele processo. Pode passar. Daí a gente fala, né, num mundo extremamente hiperconectado, onde há conexão de internet, o físico não importa. Puxa vida, será que não? Pode passar. Relações virtualizadas, né? Então, como que a gente pensa nas redes de apoio em termos virtuais? Pode passar. Né? E o medo do contato humano. Isso tudo fragmentando o nosso senso de integridade. Pode passar. E gerando também, nesse isolamento que a gente vê repetindo aí, um tédio, né? Uma solidão e um tédio muito grande, ou seja, um esvaziamento de sentido. Né? A vida desse jeito. E aí a Franco fala para a gente assim, ó, validar o que todos nós estamos sentindo em maior ou menor intensidade, direta ou indiretamente, guardadas todas as particularidades e singularidades de cada pessoa e assim de cada luto, mas um luto coletivo e universal que nos atinge de maneiras diferentes. Então, talvez isso que nós estejamos sentindo, eu me sinto cansado, não aguento mais, eu preciso me adaptar, estou muito ansiosa, tenho sonhado demais com coisas ruins, afetou a qualidade do meu sono, da minha alimentação. Talvez tudo isso sejam sinais do nosso processo de luto, né? Que estamos aí de maneiras diferentes, impactados e enlutados por tudo isso que está acontecendo. Será que a gente está cuidando do nosso luto também? Está olhando para esse processo, né? E essas perdas propriamente ditas por adoecimento e por morte, vejam como isso é doloroso, porque a gente não pode acompanhar os nossos entes no hospital, quando eles hospitalizam, então eles ficam sozinhos lá. Então, não sei se para vocês é conhecido, né, o conceito de
de luto antecipatório, por exemplo, quando você tem uma pessoa que adoece, você passa a acompanhar essa pessoa e ela vai piorando, 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 e você vai compreendendo que talvez você perca essa pessoa, você vai se acostumando com a ideia, você vai sendo impactado gradativamente. Quando você entrega uma pessoa no hospital e só volta para buscá-la quando ela já morreu, você não acompanhou esse processo, você não pôde antecipar algumas coisas, você não pode se despedir, você não pode cuidar daquela pessoa. E isso afeta profundamente o processo de luto, porque parece que você perdeu a pessoa abruptamente, né? Uma forma violenta de perder. É como se fosse de fato do dia para a noite. Por mais que alguém diga assim, tá, mas ele já estava na UTI faz 3 meses. Não importa, eu não acompanhei esse processo, acompanhei de longe, então eu imaginava que a cada dia ele podia ficar bem e sair de lá, né? E então não tive tempo de dizer o que eu queria dizer, não tive tempo de me despedir, não foi possível acompanhar isso. E daí na hora do, pode voltar, aí na hora dos rituais fúnebres, né, que é o próprio velório, a ideia do enterro e toda aquela questão que as pessoas dizem assim, ai, né, eu já escutei tanto isso, porque eu trabalho muitos anos com a questão do luto. Não devia ter velório, velório é um horror, né? Como desgasta a família, como é triste, como é cansativo para a família ficar vivendo aquilo ali, é uma tortura, né? Não devia existir velório. E eu sempre digo assim, não, gente, o velório, por mais difícil que seja, é um período onde você recebe a comunidade, você é amparado, você é abraçado. Não é raro você escutar as famílias dizendo, nossa, como ele era amado, olha quanta gente veio no velório dele se despedir, quantas coroas de flores, quanta gente que veio me dar um abraço, dizer que conhecia o meu filho, meu marido, não sei quem, que é doloroso, mas é reconfortante você poder sentir que a comunidade, de alguma forma, reconhece que a vida daquela pessoa foi importante. Quando você cessa os rituais fúnebres, que a Covid interpõe muitas vezes essa questão, nessa interdição, então você não pode receber apoio comunitário e social, né? Você não vive aquele amparo da sua rede de apoio, porque essa rede é uma rede que está afastada, ela está impedida de chegar. Então, imagine a solidão, a tristeza, né, de enterrar aquela pessoa com 2, 3 da família, ou às vezes quase ninguém ou ninguém, né? Então você não pôde exercer os rituais da sua cultura, né? Que em algumas culturas lavar o corpo, trocar o corpo, né? Esse caixão tá lacrado, mal posso ver essa pessoa, tocar nessa pessoa e assim por diante. Então, são múltiplas perdas, ainda que você perca uma única pessoa, porque você está impedido de. Veja, para algumas pessoas é super importante encomendar a alma daquela pessoa, né? O padre, o pastor, o representante religioso está lá para fazer a bênção, né? Então, tudo isso fica interditado. E a rede de apoio muito afetada, porque ela também sente medo de se expor, de ir até lá, de contaminar e assim por diante, e acaba passando batido como se aquela pessoa, puxa, não tinha importância na nossa comunidade, ou não foi possível receber esse carinho, esse apoio. Né? Então a gente acaba tendo que aprender a manejar esse novo. Eu ponho sempre o normal assim, bem normal que normal, né? Porque para mim não é. A gente tá vivendo um novo normal. Eu acho um absurdo, porque não tem nada de normal nisso, né? A gente não vê o rosto das pessoas, às vezes passa na rua por elas de máscara, não reconhece, não sabe a expressão que está por trás daquela máscara. Quer tanto poder reconhecer os traços de familiaridade nas faces humanas, né? E não tem. E os nossos olhos acabam ficando carentes, né, de poder fazer esse espelhamento no olho do outro, de poder se reconhecer enquanto humano e ser gregário, socializado e conviver com pessoas e assim por diante, né? Então, essas 3 palavrinhas aqui, ó, processo de adaptação, resiliência e enfrentamento, são as palavras-chave para qualquer luto. Mas agora, nesse momento da pandemia,
se torna ainda mais importante a gente entender, né, a construção de novas estratégias de enfrentamento, de que maneira nós vamos sair desses processos mais ou menos resilientes, né? A gente contava com alguma resiliência anterior. Eu acho que para nós no Brasil é muito difícil imaginar tragédias, crises, desastres de grandes proporções, né? A gente já viveu alguns, mas não dessa magnitude. Então, pensar em 500 mil, meio milhão de pessoas mortas, quanto? 1 milhão de pessoas enlutadas? Muito mais. Muito mais. Cada pessoa gera 2 enlutados? Muito mais. Quando a gente fala de óbito por suicídio, a gente fala de pelo menos 150 pessoas afetadas direta ou indiretamente. E pela Covid, nós não temos evidências ainda. Será que é um número parecido? Será que é uma nação inteira, de alguma maneira, vivendo esse impacto? Não digo o luto propriamente dito, mas o impacto sim, né? Pode passar. E aí a gente precisa construir agora espaços para saudade, né, para que as pessoas tenham a possibilidade de expressar suas perdas, as suas dores, compreender, né, de que maneira elas vão viver esta perda, né, e se sentirem de alguma maneira também amparados socialmente. Pode passar, que eu sei que eu já passei do tempo, né? Não? E aí eu gosto de usar sempre a palavra esperança, né? Que nos remete à ideia de esperar com confiança. Assim, de confiar que algo pode vir a fazer com que a gente tire as nossas máscaras, né? Que a gente volte a conviver, que a gente construa espaços de compartilhamento da dor, do sofrimento, e o recebimento de amparo mesmo, amparo mútuo, né? Independente de que seja por Covid ou não, também outras pessoas estão morrendo por outras doenças, né? O mundo não para, as coisas, e a gente mal ouve falar. Então, também tem uma invisibilidade de outras mortes, né? Tá morrendo por dengue, tá morrendo por um monte de coisa ainda, mas e daí? Cadê? Né? Então, assim, quando algo de uma proporção muito grande engole todo o referencial também social, né, as outras mortes acabam tendo pouco espaço de expressão, os outros tipos de perda. Mas eu acho que a esperança está muito ligada, né? Essa ideia da gente poder ter um lugar para colocar a nossa esperança e a nossa dor, né? Pode passar. E aí eu quero apresentar para vocês o nosso livro, né, que eu e o Zeca organizamos, que fala dos múltiplos olhares sobre morte e luto. Então, Maria Helena, Maria Júlia Kovacs e vários autores aí do Brasil todo colaboraram para a gente pensar o luto e os diversos tipos, né, especificidades nas questões do luto. Pode passar. Esse aqui é meu outro livro que fala sobre a questão da morte para a criança, o luto da criança. Então, Tem Rato no Hospital é uma história infantil, mas que aborda um tema aí que muitas vezes não é falado, né? E pode passar. É isso. Muito obrigada. Vou deixar um tempo para a gente poder conversar, se alguém tiver alguma questão, dúvida ou colocação, e agradecer o convite das professoras. Estou muito feliz de participar. Nós que agradecemos, né, Giovana? Acho que é uma fala muito bacana que mobiliza a gente de diversas maneiras, né? Assim, eu vou abrir para os alunos. Eu tenho uma pergunta também que depois Tá. quero fazer, né? Não sei se os alunos querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Vocês podem ficar à vontade, tanto pelo chat, né, quanto também aqui, abrir o microfone e tudo mais. Se quiserem ir se inscrevendo pelo chat, aí a gente vai abrindo para vocês fazerem perguntas. Bom, enquanto não aparece nenhum inscrito, Giovana, muito obrigada pela tua fala. Né? Ó, já estão perguntando se os livros estão disponíveis para venda em algum site. Sim.
o livro dos múltiplos olhares sobre morte e luto, ele está no site da CRV, que é a editora que lançou, e do Rato, Tem Rato no Hospital, é a editora Inverso. Então, eu acho que a Inverso está até com promoção do livrinho do Rato. E o outro, CRV e editora Inverso, as duas. Fiquem à vontade de pesquisar. A CRV colocou frete gratuito para 3 livros ou mais, 2 ou 3 livros ou mais. Tem uma promoção lá no site também, então vale a pena comprar e colocar no endereço de um só e vocês se organizarem para não pagar o frete, porque o frete de livro eu acho um absurdo de caro. Mesmo eu, quando mando o livro, é por peso, então dá R$10 ou mais só o envio. Então, vale a pena, né, pelo peso, 2, 3 livros seria R$30. Então, vale a pena comprar junto e não pagar o frete. Comprar em grupo, já faz a chamadinha no WhatsApp. Faz o combo lá. Compra todo mundo junto. Verdade. Giovana, tua fala foi incrível, assim, e até esses dias eu fui dar uma entrevista aqui, né, representando a faculdade, e me perguntaram o que vai ser, o que os psicólogos vão enfrentar no pós-pandemia, né? E eu pensei, né, comigo até foi a resposta que eu dei, eu falei, bom, primeiro a gente precisa sair dela, sobreviver à pandemia para que a gente consiga, de fato, pensar num pós-pandemia depois, né? No momento, eu ministro a disciplina de hospitalar, então muita coisa que você fala veio agregar o que a gente viu esse semestre, mas no momento que você fala do ritual do luto, né, uma questão que me chama muito a atenção também é que a ausência desse ritual, desse caixão aberto, tudo, parece que abre, deixa a fantasia muito em ação, né? Então, eu tive uma perda na família, não por Covid, mas que foi suspeita, então o velório foi como se fosse Covid, e fica aquela fantasia, como é que estava? Será que roupa que colocaram nela? Como que ela estava posicionada? Como que ela estava? Então, uma fantasia que realmente a gente não imagina que é quando o velório acontece. A gente tem dados de realidade quando o velório acontece para a gente elaborar, né? Haja vista aí o tanto de fake news que saiu de que não estão enterrando os corpos da Covid, né? Porque não se vê, a gente não tem dados de realidade, né? Então, é algo que me preocupa muito. Como vai se dar a elaboração desse luto e todo esse luto que você bem colocou aqui, porque não é um luto só de alguém que perde alguém próximo, né? Lembrando que, como você colocou, tem famílias que perderam 4, 5 pessoas na mesma família, né? Mas é o luto que o distanciamento social traz, o luto que estar falando de morte o tempo todo nos faz vivenciar também, o luto daquela rotina que eu tinha antes e que agora eu não tenho mais, né? Eu até estava brincando que a gente não tem muitos momentos de lazer nesses últimos tempos, porque o nosso lazer se resume a uma tela. A gente vai assistir Netflix, né? A gente não vai mais, não senta e tem não deveria, tá, gente, sentar e ter happy hour com os colegas, mas assim, algumas pessoas sentam, mas não deveria, mas não tem mais esse movimento de se reunir na casa dos amigos, ir para um barzinho, enfim. Então, são várias perdas que caracterizam o luto, como você colocou, né? Você sabe o que você está falando e eu já quero falar um pouquinho dessa coisa do caixão, mas você acabou de me fazer lembrar de uma pessoa de uma paciente que eu atendo e a filhinha da colega dela perguntou, bem pequenininha, perguntou para a mãe, no mundo lá fora ainda existem crianças? Ela falou, que pergunta é essa? Lógico que existem, claro que sim. Ela falou, não, mãe, eu não estou falando nas telas, estou falando criança de verdade, no mundo real. Ainda tem criança lá fora? Então, assim, dado, né, o isolamento e a ideia de você não crer
que existe dados de realidade lá fora mesmo, né? Que aquele mundo que você conhecia, de fato, desapareceu. E o que você vê pela tela pode ser uma fantasia, pode ser uma novela, pode ser um filme, pode ser um monte de imagem que não é de verdade. Né? Então, assim, a criança numa idade ficcional, ela vai duvidar mesmo, se ela não está saindo, não está indo para a escola, não está mais convivendo com ninguém, se tem criança de verdade lá fora. E como deve ser horripilante para essa criança pensar na possibilidade de não ter outras crianças lá fora, né? Exato. E até você falou, né, da questão do caixão e tudo mais, assim, é muito comum as pessoas, podem ter trocado os caixões, né, as pessoas que estão dentro, será que eu velei de fato o meu familiar? É uma dúvida que permanece. Às vezes, no processo de atendimento psicoterapêutico depois, né? Ai, que vontade que eu tenho de pedir para abrir, para exumar, para ver se é ele mesmo que está lá dentro, né? E aí a gente chama de luto suspenso ou adiado, que pode acontecer com algumas famílias, né? Na ausência de ver o corpo, tocar o corpo, ele pode voltar a qualquer momento, então deixa eu viver isso depois, porque vai que reverte, né? Já que tudo isso é um pesadelo, a gente pode virar acordar e daí mudar tudo. Então, fica adiado, fica suspenso até segundo plano, né? A vivência daquele luto. E às vezes não dá nem tempo, né? Porque já está morrendo outra pessoa, você já está. Então, vai ficar um processo cumulativo para ser vivido depois. Duas coisas que eu queria falar. Antes que vocês desistam de mim, né? A gente pensar também na sensação de alívio versus culpa do sobrevivente, que eu acho que é uma coisa bem, assim, duas pessoas da família pegam, uma sobrevive, cura e a outra morre. Então, assim, o alívio de ter sobrevivido e, ao mesmo tempo, a culpa do sobrevivente, sabe? Assim, por que que eu sobrevivi, por que ele não eu? E assim... Obrigada, Dirce. E essa questão do carregar um pesar, um remorso, né? Porque a gente parece simples, mas não é, né? Então, um casal pega Covid, aí um sara e o outro morre. Né? Você não pode nem comemorar e ficar feliz que você sobreviveu, o teu parceiro acaba de morrer da mesma doença. E aí você começa a se perguntar o tempo todo por que você sobreviveu, o que você tem de diferente, né? Qual é o sentido disso, né? Podia ter morrido junto, não quero ficar aqui e assim por diante. Então, acho que quando você fala o que a gente vai viver, os autores têm colocado como a quinta onda, né? Seria a onda pós-Covid, a quinta onda, a última onda, aquilo que vem como trauma, como dano, como sequela emocional, bom, e até física, né? Assim, algumas pessoas vão ficar com déficits, né, de olfativos e de respiração, sequelas, um monte de coisas. Então, essa quinta onda é lidar com todo mundo que vai configurar um grande grupo traumatizado de alguma maneira, né? São pessoas que sobreviveram à crise, tipo uma nação que sobrevive a uma guerra, por exemplo, né? Então, assim, teve os que foram lá, combateram e tem, obviamente, sequelas, danos muito maiores, e tem quem viveu de longe ou indiretamente, mas que também é afetado por aquilo, né? Então, uma marca, uma cicatriz que passa a fazer parte da identidade de uma nação, no nosso caso, do mundo inteiro, né? Então, assim, nós seremos sobreviventes da Covid, né? Quando tudo isso passar, e daí a gente vai olhar para trás e dizer para os nossos, né, descendentes que a gente viveu essa crise, superou ou não, né? Quem nós perdemos, então contaremos a história disso e de que maneira. Então, essa seria a quinta onda. Ela era uma quinta onda presumida. Não sei se não vai ser a quinta onda voltando a Covid, e essa onda vai ficando sexta onda, sétima onda, né? Mas ela era para ser a quinta onda, né? Onde a gente vai ter as consequências disso tudo e poder entender um pouco
que sobrou, né, da avalanche, assim, tá? Mas eu acho que também tem um lado, vamos pensar que tem um lado positivo, né? Que é você extrair um significado, uma elaboração de tudo isso que você está vivendo, né? A ideia de solidariedade, a ideia de apoio mútuo, né? De comoção pela dor do outro, de compartilhamento de sofrimento, né? Talvez o estabelecimento de um pensamento mais ético, né? Eu acho que é possível, né? Que a gente possa sair com alguma elaboração disso tudo. Talvez uma revalorização daquilo que de fato importa nas relações, né? E uma sociedade que olhe mais para as pessoas do que para os enfim, para os objetos, para os status, para a liquidez das relações, porque a gente está vivendo relações líquidas, né? Será que a gente intensifica isso dizendo, bom, posso perder a qualquer momento, então viva o dia e acabou tudo, e aí lascou, né? Ou a gente vai estabelecer relações mais consistentes a partir de então, né? Eu acho que é uma tarefa de elaboração aí para a ideia de pós-pandemia. Até pegando um gancho, né, Giovana, que você está trazendo, eu fiquei muito pensando em duas situações, né? Primeiro, nos órfãos, né? Eu acho que a gente precisa olhar bastante para isso, porque, veja, né? A gente já tem algumas estatísticas, né, aqui no Brasil demonstrando isso, né? E acho que a psicologia também, né, enquanto não só profissão, né, mas também pensando nessa parte ética, mais sensível, a sociedade também precisa estar atenta, né, em como fazer esses acolhimentos, né, e esse acolhimento, né, esse processo que você estava trazendo, me fez pensar também em uma outra questão, principalmente relacionada assim, né, a gente está vivendo muito dentro dessa virtualidade, né? E eu fiquei pensando, né, como oferecer amparo para os enlutados virtualmente? Como a gente, né, e aí acho que em dois contextos, né, a princípio com a nossa rede, com o nosso círculo, né, e o segundo ponto, né, acho que esse tem sido, claro, um desafio para nós, a psicologia. Como a gente vai oferecer, como essa relação transferencial vai ser estabelecida para que a gente consiga fazer essa contenção, esse acolhimento, esse amparo desse outro em processo de lutamento para que ocorra isso justamente que você estava dizendo do processo de elaboração. Grande desafio, né? E eu acho que aí entra muito, Nayara, um perfil também do profissional. Além, né, do arcabouço teórico, de uma formação em luto, que eu acho que também não é assim, vamos atender e, liga para mim, tá tudo resolvido, né? Eu acho que tem uma coisa bacana você perceber que tem várias redes, né? Se vocês acessarem o www, Mapa de Saúde Mental, vocês vão acessar vários serviços a preço social ou gratuitos, que interligam o Brasil todo, né? Foi um trabalho super bem construído para que as pessoas tenham acesso a apoio mesmo. Eu acho que é muito legal. Mas nem sempre também a gente encontra uma rede qualificada de apoio, né? E torna-se daí também mais um risco você colocar pessoas que estão enlutadas, extremamente vulnerabilizadas para serem atendidas assim, sem muito critério. Acho que isso é uma questão. A outra questão é se o profissional se adapta ao processo de atendimento online, à modalidade online, porque não são todos os profissionais e nem todos os pacientes que se beneficiam desse. É o que tem? É o que tem. Mas não é só o que tem. Porque, por exemplo, você pode estabelecer critérios, né? Salas abertas, uso de máscara, higienização, testagem para Covid no seu consultório, por exemplo, sabendo que você não vai levar risco para as pessoas que estão sendo atendidas, e uma parcela de pessoas vai precisar ser atendida presencialmente.
não tem como ser diferente, né? Dá para fazer um excelente trabalho online? Creio que sim, mas não para todos e não por todos. Eu demorei muito tempo para ceder. Porque eu brinco assim que quando todo mundo já está fazendo online, faz 2 anos, daí que eu vou pensar na possibilidade. Porque eu estava assim, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Eu adoro a ideia de pessoalidade, sabe? Eu gosto de sentir a respiração do paciente, de olhar no olho, de estar muito junto, muito inteira no processo. Mas eu acabei tendo que ceder, como muitos profissionais, e me adaptar nisso. Eu ainda acho que para alguns pacientes meus não funciona. Entende? Assim, então a gente chega ao acordo que aquilo ali não dá. E outros preferem, acham super prático. E eu tenho atendido pessoas de outras cidades que eu nunca atenderia se não fosse o recurso online. Né? Então, eu acho que. E outras pessoas também que moram em lugares muito afastados que talvez não tenham profissionais lá, não teriam acesso. Então, acho que a gente sempre tem que olhar os dois lados da tecnologia, né? Eu não estaria aqui falando com vocês não fosse isso. Então, a gente não vai demonizar o recurso, a gente só vai olhar com uma certa cautela, porque não pode ser para todo mundo o tempo todo e oferecido por todos. Acho que tem critérios. E a gente tem que se respeitar nesse sentido. A coordenadora estava falando, né, a respeito da questão hospitalar. Isso também é muito recorrente na hospitalar, por exemplo, né? O psicólogo hospitalar tem que entrar no centro cirúrgico? Não. Ele pode fazer um trabalho sem precisar. Mas ele pode? Sim, se ele achar que tem necessidade, né, construir critérios e achar que aquilo vai ser benéfico e ele se sente à vontade de fazê-lo, pode ser interessante. Ponto, né? Assim, não, eu passo mal, eu vomito, eu desmaio, eu não vou. Para que eu vou forçar uma questão, né? Então, a gente tem que reconhecer os próprios limites. Eu vou trabalhar com amputação se eu não dou conta? Não, então isso não é para mim. Mas eu trabalho muito bem com a questão de suporte no óbito. Ótimo, então vamos ver como é que funciona. Porque, assim, ninguém vai ser mais psicólogo ou menos psicólogo se não conseguir atender online. Né? Mas é uma coisa que, enfim, veio para ficar. A gente pode relutar, mas precisa abrir espaços de adaptação. Vai funcionar igual funcionava presencialmente? Não. É outra modalidade. Pode ser tão boa quanto, mas não é igual. Porque não é. Né? E como você pontuou, né, Giovana, é a análise caso a caso, né? Existem pacientes que a minha experiência, né, clínica, alguns que deram um avanço, assim, com o remoto, e outros que realmente não deu para atender online. Então, a gente tem que avaliar caso a caso, né? Eu dei risada na hora que você falou da hospitalar, porque eu fiz a pós lá do Pequeno Príncipe, e se eu ver sangue, eu passo mal, né? Então, o pessoal falava assim para mim, olha, a gente vai fazer uma tráqueo ali, você quer acompanhar para ter mais contato? Não, muito obrigada. A hora que acabar, vocês me avisam e eu entro em contato. Mas isso não me impediu de fazer a prática hospitalar, né? Então, a gente consegue fazer esse manejo. Tem uma perguntinha aqui no chat. Tem o Fábio também que levantou a mão. Isso. Aqui do Marcos Costa, boa noite. Tem como mensurar na psicologia o impacto na cabeça de um paciente internado em um hospital onde a TV do quarto ou enfermaria fica massivamente noticiando as partes ruins da pandemia? Pergunta em relação ao medo proporcionado a quem já está numa situação de sofrimento, por exemplo. Isso não acaba meio que adiantando um sentimento de luto pelas pessoas? Lembra que a gente falou sobre infodemia, né? Infodemia é esse excesso, essa quantidade avassaladora de informações. E não só para a pessoa que está hospitalizada, mas também para a pessoa que não está, a gente mensura que o impacto é negativo. É bem interessante isso, porque é como se o seu cérebro, sua parte neurológica,
ela não diferenciasse se aquela notícia é uma notícia repetida ou não, se aquela está acontecendo com você ou não, se acabou de acontecer e aconteceu de novo ou não. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, toda vez que eu escuto massivamente, ou maciçamente, enfim, todos os dias, 50 notícias de morte, de tragédia, de contaminação, de coisas muito, muito, muito difíceis, 50 vezes o meu sistema fica impactado. Então, ele vai produzir, né, substâncias e vai secretar cortisol e vai as amígdalas cerebrais ficarem mais estimuladas e a gente vai se sentir mais tenso e estressado e nossos níveis de ansiedade vão aumentar. Então, sim, o impacto é muito grande. Ah, mas você sabe racionalmente que você está escutando a notícia e você sabe separar. Você pode racionalmente saber separar, mas o impacto no seu corpo e no seu sistema imunológico e em tudo que está ali em jogo, não. Né? Então, assim, a gente precisa filtrar demais a quantidade de notícias e a qualidade dessas notícias para que a gente não fique impactado a ponto, né, de ser tomado de hormônios de estresse, por exemplo, não conseguir daqui a um tempo nem lidar mais com a situação. É como se a gente estivesse sendo retraumatizado diariamente. Então, voltando ali para a questão do hospital, obviamente que dentro das enfermarias, os pacientes não deveriam ter acesso a esse tipo de notícia. Não traz nenhum tipo de benefício. Ah, mas ele tem que ser informado. Do quê? Para quê? Naquele momento, ele não pode tomar grandes decisões, né? Ele só vai ser inundado, invadido de notícias difíceis. Então, para que impactar diariamente e 1000 vezes por dia aquele paciente que já está fragilizado? Pelo contrário, se você leva para essas enfermarias práticas de mindfulness, de meditação, né, de compartilhamento de emoções, de regulação de emoções e de amparo psicológico, de escuta psicológica, você vai ter resultados melhores do que você ficar expondo esses pacientes a notícias estressantes. Então, eu acho que você levantou uma coisa muito, muito bacana, né? Que é o fato da gente ter uma responsabilidade com esses pacientes que estão internados, uma responsabilidade enquanto instituição mesmo, né? De filtrar o que pode ou não impactar negativamente essas pessoas. Fábio? Boa noite. Boa noite. Parabéns pela exposição, né? Muito Obrigada, bacana Fábio. e muito importante no tempo em que vivemos, né? Eu vou partilhar rapidamente uma situação que aconteceu faz umas 3 semanas, mais ou menos, né? Meu irmão foi internado com Covid, né? Estado grave, e a minha cunhada ficou sabendo que tinha uma injeção que estavam aplicando que estava ajudando, né? Só que nada comprovado, e ela foi buscar, né? Foi querer saber, né? E ela pediu minha opinião, né? Eu não conhecia também. Aqui em Terra Boa eu conversei com 2 médicos, sendo que eles não falaram assim que seria muito arriscado, até porque naquela mesma semana tinha um paciente que estava internado em estado grave por ter feito uso dessa injeção, né? E aí ficamos numa sinuca de bico, né? E essa injeção está sendo trazida do Paraguai e ela está custando 16 mil. Chegamos num ponto do que? Desespero, né? E aí? O que nós vamos fazer agora? Né? Eu falei, olha, da minha parte, não compra a injeção, porque não é nada comprovado, e aí tem um caso aqui, né, que está em situação complicada após tomar essa injeção, né?
Eu falei assim, entretanto, a esposa dele é você que tem que decidir. Eu não vou dar o meu, essa é a minha opinião, mas você quem decide, né? E o desespero dela fez com que ela comprasse essa injeção e ele precisar depois de mais outras 2 doses. E ela, no desespero, foi comprar. Tomou a injeção, ele teve uma piora, foi para UTI, né? Aí passou 2 dias, foi para o quarto, depois, né, ali mais 2 dias ele foi para casa. Ele está agora em fase ali quase terminal desse seu tratamento, né? Mas que deixou algumas sequelas, né? E, e hoje, antes de começar a sua palestra, a minha cunhada mandou mensagem, né, dizendo que ele vai procurar uma psicóloga para se tratar, né, para ir se organizar mentalmente. Primeiro, por conta da ansiedade, né? A ansiedade atrapalhou muito nesse momento em que ele viveu. Primeiro, a primeira vez que ele foi internado nem foi tanto pelo Covid, mas o estresse, né, ter sido testado positivo, né, e a ansiedade. O que vai acontecer, né, que sou eu provedor da minha família, tenho 2 filhos pequenos, como que vai ser? E entra toda essa questão, né? Nós vivemos um luto antes, durante e depois, né? Nós vivemos em um constante momento de tensão, talvez até pior que uma guerra, né? Porque ali talvez quem sofre no momento é aqueles que estão no campo de batalha e os familiares aquele que está no campo de batalha. Entretanto, agora nós vivemos uma constante guerra mundial, né? Todos nós estamos à mercê do vírus, todos nós estamos à mercê de ser infectado, precisar de um leito hospitalar e estar, né, passando por essa situação. Antes mesmo de começar a sua formação, a sua fala, eu recebi uma notícia que o irmão de uma amiga minha, daqui, que trabalha na Secretaria de Educação, faleceu, né? Então, assim, notícias ruins a todo momento, né? A todo instante nós recebemos notícias negativas, tanto por parte da pandemia, tanto por parte daqueles que estão conduzindo, né? As notícias não têm sido favoráveis, infelizmente, a todo instante, né? E aí, não sei se uma pergunta, mas como que você indica, né, qual seria a sua posição para aqueles que não conseguem ter esse acesso com um profissional apropriado, né? Como se consolar entre família e amigos, né? Como dar esse suporte no cotidiano entre os mais próximos. Fábio, obrigada por compartilhar, né, com a gente, assim, a dor que você está enfrentando. Sinta-se amparado, né, e eu também sinto muito pelas notícias, assim, né, eu acho que todos nós aqui já perdemos alguém conhecido ou próximo, né, e, enfim, essa semana eu também recebi, né, a notícia de que uma colega que se formou comigo também faleceu e algumas pessoas da família também já, né, assim, não tão próximas, mas nós perdemos também. Enfim, eu acho que é muito difícil a gente conseguir mensurar, né, o quanto as pessoas estão fragilizadas e o quanto é complicado. Eu vou pegar do começo da sua fala mesmo, porque veja, os médicos colocarem para a família decidir, né, um procedimento que não é comprovado e que custa uma fortuna, é de uma
é uma questão bioética, sabe? Bioética, né? Assim, ó, tem um negócio, custa 16 mil, se vocês conseguirem, é uma chance. Aí, mais 2 doses, tá? Então, vamos lá, 16 vezes 3, né? A gente está falando de poucas pessoas terem acesso ou até fazerem grandes dívidas para conseguirem acessar. Sempre vai pairar a dúvida, né? Será que ele conseguiu sair dessa porque a gente deu as 3 doses, ou ele sairia por causa do protocolo padrão, ou e se ele morresse ainda assim, foi porque a gente deu a injeção, ou porque a gente deixou de dar, né? Eu acho que instaura ali um dilema bioético para aquela família, para a qual ela não tem condição de arcar sozinha, entende? Porque nós não somos médicos. A gente não é pesquisador de laboratório. Se qualquer médico chegar para você e falar, ó, oh, toma isso daqui, você fala, vou tomar. Tô no desespero, vou comprar. Não é? Mas assim, ó, fica na sua decisão. Você decide se você quer ou não. Uma coisa é o cara falar assim, ó, tem pesquisas embasando isso, nós estamos tendo resultados excelentes, né? Eu posso te dar, não é uma garantia, mas é uma trajetória de pesquisa que está sendo muito promissora. Então, ele está se comprometendo junto com você na decisão. Agora ele diz assim, ó, tem um negócio lá que vem do Paraguai, ou seja, vamos combinar, é contrabando de medicação. É, né? Assim, custa 16 mil, ele bota na responsabilidade da família e manda se virar, é complicado. Hã? Já começou errado, né? É, porque é como se fosse tráfico de drogas internacional, né? Ele bota a família num dilema bioético tão delicado, tão complexo, né? E não estou falando da pessoa do médico, não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, né? Que eu acho que assim, que é aquilo que é o impacto ético dessas decisões, né? Como a gente não sabe nada do que funciona, não funciona, e está experimentando tudo, que essa é bem a realidade, né? Então, assim, um fez com tratamento com X, funcionou, o outro fez, morreu. Ai, meu Deus do céu. Né? Então, ficam de um... isso é de uma agressividade, de uma violência, né, que depois também vai ter impacto na família. Então, eu começaria pela... Você fala, né, quem não tem acesso ao psicólogo faz o quê numa hora dessas? Né? Que é poder compartilhar muito dos sentimentos mesmo, né, de amor, de fraternidade, de irmandade mesmo, né, do quanto todo mundo pode estar junto nessa empreitada de lutar pela vida, né? O quanto ele foi corajoso de atravessar isso, o quanto vocês estiveram juntos. Não precisa necessariamente ficar reiterando o desespero dessa trajetória todos os dias, porque de novo aí a gente volta para aquela coisa dos estressores, né? De vocês estarem retraumatizando. Mas não precisa virar um assunto tabu, porque é importante falar 1000 vezes, igual quando a gente perde alguém. Cada vez que entra alguém na casa, a gente quer contar a história de novo, viu? Foi assim, 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 assim. E aí a gente chega um ponto que a gente começa a olhar para as pessoas e pensar assim, ninguém aguenta mais eu contar essa história, mas eu ainda preciso contar. Entende? Então é poder dizer, pode contar 1 milhão de vezes, quantas vezes for necessário, até você exaurir esse medo que você está sentindo, essa ansiedade que você está sentindo, e construir um referencial coletivo em família para poder se amparar. É pela via da espiritualidade, é pela via da compaixão, é pela via da empatia, né? Cada família tem o seu referencial. Acho que aí a gente consegue... E aí, se a coisa ainda assim extrapola, né? Uma escuta qualificada, profissional, vai ajudar muito. Estou falando o que é possível de se fazer enquanto ressignificar uma história que foi dura e pesada para todo mundo, não só para ele, né? Para todo mundo. Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma outra colocação, pode ficar à vontade. Eu acho que, assim, quando a coisa... porque, assim,
é duro para todo mundo. Mas se você percebe que extrapola, entende? Que está complicado de lidar, talvez seja legal endereçar para um profissional. Talvez ele precise de medicação ansiolítica, talvez ele precise de uma escuta qualificada de um psicólogo, aí tem que avaliar. Mas em família, o que dá para fazer se não ressignificar a travessia que vocês fizeram juntos, né? Para poder estar onde estão nesse momento. Sim. E o interessante, você tocou nesse ponto aí do dilema bioético, né? Por exemplo, eu era contra pegar essa injeção, me dar essa injeção, né? A minha cunhada a favor, né? E o que eu fiz? Eu tirei o meu da reta e falei assim, bom, já que ela é esposa, deixa ela resolver. Mas já pensou se ela me escuta e não compra essa injeção e porventura ele venha a falecer? Né? Ah lá, né? Eu escutei ele, e se eu tivesse dado a injeção e ele e ele não, né? Sim. Estaria vivo. Mas, você sabe, né, Fábio, que para um dilema bioético nunca existe uma resposta. Por isso ele é um dilema, né? Se ele fosse uma questão, talvez a gente endereçasse. Como ele é um dilema, se eu for por aqui, pode dar isso. Se eu for por aqui, pode dar aquilo. E se eu não for para lugar nenhum, eu vou estar me omitindo. Então, não tem saída. O dilema bioético não tem saída. Ele tem assim, vamos avaliar qual seria o menor dano para os envolvidos. Qual o menor dano para os envolvidos? Aquela decisão que eles consigam suportar depois. Entendeu? Por exemplo, sangue para testemunha de Jeová, tá? Isso é um dilema bioético. O médico fala assim, se não der sangue para a criança, vai morrer. Aí a mãe diz assim, se der sangue para a criança, ela vai estar condenada, a alma dela vai estar condenada para Jeová. Aí faz o quê? Se der, está condenada. Se não der, está condenada, vamos para onde? Então, não existe resposta simples para um dilema. Às vezes, as pessoas conseguem chegar em algumas elaborações. Vou te contar um exemplo só para você guardar na sua cabeça. Existia uma mãe testemunha de Jeová no Hospital do Câncer, que eu trabalhei 10 anos, e ela dizia que não ia assinar para a menina tomar sangue. A menina precisava de sangue porque tinha leucemia, se não tomasse ia morrer. A médica disse, o que eu faço agora? Se a gente manda esse pedido para o juiz, ele manda uma liminar de pronto dizendo a vida é soberana, você salva a criança, depois a gente se mata brigando no tribunal. Agora, salva a criança, porque com a criança morta é mais fácil de brigar, criança viva é mais fácil de brigar do que com a criança morta. Essa é a posição do juiz em geral. E a mãe diz assim, chama a doutora de lado, olha bem, e diz assim, eu não vou assinar, mas se a senhora der o sangue para ela, a senhora se acerte com Deus depois lá em cima, que eu vou ficar com a minha consciência limpa, que assinar eu não assino, mas a senhora faça o que tem que ser feito. O que a doutora entende? Está me autorizando. Sutilmente, veladamente, vai lá, põe dentro de um negócio lá de vitamina B12, que é tudo laranjado, com uma capa laranjada, o sangue e vai e bota para a menina. Então, a menina não fica sabendo que tomou sangue, ninguém que chega, olha e fala sangue. Tá cobertinho, para não criar comoção, a decisão que elas duas sutilmente arranjaram. A criança sobreviveu, curou, benção, foi para casa, não se fala mais nisso. Se é um dilema bioético. Pela consciência de todos, salvaram a vida, a mãe ficou em paz com Jeová e a doutora ficou feliz que salvou a criança, deu tudo certo no final. Entendeu? Se a mãe olha para a doutora no meio dessa confusão e fala assim, a senhora está botando sangue, eu não assinei, não autorizei, quem se lasca é a médica. Mas a senhora disse, dizer e não assinar é a mesma coisa que nada. Não é? Então, é tudo muito sutil, Fábio, é tudo muito delicado.
E a médica arriscou, ela compartilhou junto essa decisão, ela tomou para si essa posição e fez, mas ela sabia que ela estava se arriscando. Né? Então, assim, quando o médico fala, ó, problema de vocês, busquem no Paraguai, se dane, o que ele está fazendo? Né? Ele joga a bomba e que se lasque. Ele não assume junto. Ele não pode assumir junto, mas entende? Um dilema bioético é sempre um dilema bioético, para o qual não tem resposta correta. Então, assim, qual foi o menor dano? Ufa, né? Ele está vivo, tomou o negócio e a gente agora acredita que essa injeção aí deu certo, né? Então, é isso, né? Então, assim, a gente tomou a decisão que a gente pode arcar, emocionalmente falando. Ô, Giovana, eu fiquei pensando aqui, ouvindo, né, a fala do Fábio e a tua fala também, né? Eu passei por um episódio de Covid aqui em casa recentemente também e ouvi falar dessa injeção, Fábio, que você falou, um anti-inflamatório, né? Diferente, a minha médica falou, compra, a gente não comprou porque não chegamos num estado grave que precisasse da medicação, mas ela falou, se tem condição, compra, porque eu tô tendo boas experiências com essa medicação. Então, ela não jogou para mim a decisão, né? Ficou mais para mim a decisão do financeiro. Vamos comprar ou não, ou vamos atrás dessa injeção que realmente pode vir da Argentina ou de outro lugar. Mas eu fico pensando até que esses dilemas... Vou fazer uma pergunta ignorante. Não tem no Brasil essa injeção? Olha, ela me passou, eu não perguntei muito a fundo, mas ela me passou 2 contatos, um aqui no Brasil, que era de Curitiba, um distribuidor, então eu acredito que tem, mas me parece que essa medicação está tendo índice de eficácia bacana e ela está esgotando. Tanto que quando eu entrei em contato com essa pessoa do Paraguai, que ela ia importar, no Paraguai já não pode mais vender, porque o governo tomou para uso próprio do governo, por causa do benefício. E na Argentina, ela falou assim, vai chegar da Argentina para mim. Ela falou assim, agora não vai chegar mais, porque a Argentina também deixou de uso privado do governo, pela eficácia que tem se demonstrado. É um anti-inflamatório, o que a doutora me explicou, né? Que tem esse custo e benefício, ele baixa muito a imunidade depois, então ela tem que avaliar se compensa dar a injeção ou não, enfim. Mas eu fico pensando aqui, até não nessa questão, porque muitas vezes, como o Fábio colocou, para mim, no caso, a gente nem pensa que é contrabando, a gente não pensa nada. Se vai funcionar, a gente pega, que foi a questão da ética que você colocou lá no começo, né? O negócio é salvar, depois a gente vê outras questões. Mas eu fico pensando que a gente entra em muitos desses dilemas na pandemia por falta de gestão. Claro. A gente não tem um protocolo unificado de tratamento de Covid no Brasil. Então, assim, na época, eu peguei também, mas eu tô vacinada, então eu fiquei super bem. Minha mãe e meu marido que agravaram mais, o que foi desesperador para mim, né? Eu sentia que eu estava no meio de uma guerra, que a qualquer momento ia surgir uma bala de algum lugar e alguém ia morrer, né? Então é uma tensão violenta demais. Mas uma médica que nos acompanhou, a infectologista, me falando coisas assim. Não toma corticoide, não toma antibiótico agora, tem janela para tomar, tem hora para tomar, se você fizer isso, vai atrapalhar todo o tratamento. Outra médica, amiga da minha mãe, por exemplo, já entrando com a cloroquina, com ivermectina, com não sei o quê, e corticoide e tal. Então, assim, e os dois lados defendem com unhas e garras o seu ponto de vista, né? Ainda, obviamente, a gente já tem estudos científicos falando da cloroquina, da ivermectina e tudo mais, não se tem um protocolo. Os médicos estão também tateando. Vamos dar essa medicação, vamos dar essa, o tal paciente melhorou. Então, ao meu ver, para toda a pandemia que a gente está vivendo, muito das nossas angústias é uma falta de gestão, de comprometimento científico, de comprometimento ético, né? De formar um protocolo, juntar os médicos, as cabeças que a gente tem, pensantes, os cientistas renomados, e falar assim, sentem e vamos definir qual protocolo vai ser empregado para a Covid aqui. E aí esse dilema acaba ficando
para o paciente e para a família do paciente decidir. O que é desumano, porque a gente não tem, enquanto família, enquanto paciente, formação nem acadêmica, nem que nos respalde por uma decisão médica, né? Então, acho que é por isso que eu chamo de violência e agressividade, né? Porque você vai ter que conviver com uma decisão para a qual você não foi de forma nenhuma respaldado, preparado e nem nada disso, né? Exatamente. Decisões em saúde precisam ser compartilhadas, né? Porque se elas são só delegadas, alguém não foi ouvido, ou alguém que ficou de tomar decisão não tem capacidade de fazê-lo no sentido técnico, e isso é muito doloroso de depois suportar. E quando eu falei de referências seguras, é justamente isso que você está falando agora. A gente precisa olhar para algum lugar e falar: tem um protocolo, tem uma referência, alguém zela por mim em alguma instância, eu me sinto seguro, né? Posso confiar. E o que a gente está vivendo ainda é tudo muito, seja porque a doença é nova e enfim, né? A gente não tem também nada que ainda seja definitivo, né? Ou seja, porque há uma má gestão desses recursos, desses insumos, dessas pesquisas, né? Dessas informações e assim por diante. E a gente olha e fala: tô no mato sem cachorro, né? O que eu decido diante disso? E fica muito mais por uma questão de daí de você vincular com aquele profissional e falar: acredito nesse cara, vou fazer o que ele está me dizendo, né? E tudo bem, é o que eu tenho. Mas pensando em macro políticas, né? A gente deveria ter respaldo para além do vínculo ou da confiança naquela pessoa porque ela está me dizendo isso. Eu entendo o que você está me dizendo, sim, concordo. Fala, Fábio. E aí entramos num outro viés também, que muitas vezes nos preocupamos com os enlutados, aqueles que perderam alguém, né? E aqueles, né, que estão na linha de frente, que estão lidando com essas pessoas, né? Uhum. Né? Médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, que estão ali, né, à frente de tudo isso, né? Que, como a professora Adriana disse, né, não tem um protocolo a ser seguido. Então, vamos atirando para tudo quanto é lado, vamos ver no que vai dar, né? E como será que depois não fica a mente desses médicos, né? Falei assim: poxa vida, né? Eu poderia ter salvado uma vida, mas não deu certo. E acaba virando meio que um campo de experimentos, né? E onde todos que estão ali vivendo aquela situação são cobaias, né? Essa é a realidade, né? Eu acrescentaria um a mais ainda, Fábio, né? Eu tenho um pessoal da Físio aqui, que eu acredito que eu dei aula também, que a gente sempre pensa que o profissional da saúde, ele é ensinado para salvar, né? Exatamente. Então, assim, até quando a gente pensa na questão dos cuidados paliativos, é muito complicado, porque os profissionais da saúde são ensinados para salvar vidas. Não se tem muito essa ideia de que, se uma pessoa morreu, vamos pensar, você foi até o teu limite, né? Enfim, não se é ensinado para perder pessoas também, né? A perda, ela é muito vista como um fracasso pessoal, muitas vezes, né? Um fracasso pessoal, profissional. Então, eu estava até comentando com a minha mãe isso que você falou esses dias, que ela é enfermeira, e ela me pontuou que em 30 anos de carreira ela perdeu 2 pacientes, né? E a médica que nos acompanhou deve ter ela é super jovem, deve ter, sei lá, 35, 36 anos, e eu fico imaginando, em pouco tempo de carreira, quantos pacientes ela já perdeu por conta da pandemia, né? Uhum. Então, e a gente entra no luto do profissional de saúde, né? Que é um luto invisibilizado. Você perdeu hoje mesmo engole o choro e continua trabalhando, né? Assim, é um luto que não tem lugar ou expressão. Então, é um luto que não é franqueado, né? A gente chama de luto, são lutos silenciados, são lutos que não são franqueados, né? E aí a gente tem um quadro muito recorrente de fadiga de compaixão,
né? Que é uma outra terminologia. Tem o burnout, né? As exaustões no sentido de cuidar. Fadiga de compaixão é muito recorrente, é pouco olhado. E certamente nós temos aí na linha de frente muitos profissionais que estão vivendo isso, né? Que já não aguentam mais, não suportam mais. Não é uma exaustão só física, mas também física, né? E principalmente emocional, mental, psíquica, de compaixão, de recursos de cuidado. Porque a gente tem visto aí uma sucessão de erros, né? Quem trabalha em hospital ou tem mais uma ligação aí com essa questão dos bastidores das instituições, acaba vendo de perto o quanto muitos desses profissionais que estão sendo chamados não têm experiência clínica, não sabe intubar, não sabe traqueostomizar, não sabe, está aprendendo agora, né? E como que está aprendendo agora no meio dessa confusão, né? Tem que fazer, porque a linha de frente também se cansa, também exaure, também adoece, também faz um rodízio imenso, e aí chega uma hora que você não tem mais profissionais qualificados para chamar para a linha de frente, vai chamando o que dá, o que tem, até revezar, até voltar, até capacitar, e essa é uma realidade do Brasil, infelizmente, né? Então, assim, parâmetros de respirador, muitas vezes, que você tem que pôr 30, tá 300. Por quê? Porque ele é louco, porque ele é insano, porque ele é irresponsável, porque ele quer matar pacientes? Não, ele está tão exausto que na hora de apertar o botão 3, 0, ele aperta 3, 0, 0, né? Por uma questão de regulagem de máquina. 30 é um parâmetro de saturação, 300 você estoura o pulmão do seu paciente. E aí? Como é que fica? Como é que fica a culpa, o remorso que essa pessoa sente, a exaustão que ela sente também, e a raiva, né? E a tristeza, a comoção de familiares que vão perder alguém, às vezes, por um equívoco, por uma exaustão. Eu acho que são muitos vieses, né? Quando a gente começa a abrir, assim, de traqueostomias que não estão adequadas, que não é no lugar. Tinha que ser um pouquinho mais para cima, tinha que ser um pouquinho mais para baixo, sabe? Aquela assim, ai, quem fez, né? Foi entubar e aí rompeu traqueia. Por quê? Porque não sabe entubar. É difícil entubar, tem o estresse, né? Então, faz o que consegue, não é suficiente porque às vezes não está, né, preparado para enfrentar aquilo. Então cai na arena para lutar contra leões sem nenhum tipo de escudo, né, de blindagem. Então vai com a cara e a coragem, muitas vezes. Então quando a gente vai desdobrando essa questão do luto, né, a gente vai vendo que existem camadas aí, né? Não são só os pacientes, não são só os familiares, né? Tem as equipes de saúde, tem muita gente envolvida, sofrendo e que não é visibilizada. Muitas, muitas, muitas vezes, né? Quem cuida do luto do profissional de saúde? Quem cuida do luto do psicólogo, gente, que atende um monte de enlutados, né? Ele Nossa, que eu ia paga, falar isso agora. ele E que paga a você, terapia doutora dele, Giovana, que né? E está no meio acabou. de tudo isso daí, como que a doutora Giovana vive, né, esse período? Eu estava pensando, você disse, né? Porque são profissionais de saúde, são famílias enlutadas, como que a doutora Giovana se posiciona, né, enquanto sujeita no meio de tudo isso? Ai, melhor nem dizer, gente. A gente também é afetado, impactado, né, pela dor dos nossos pacientes. Primeiro, pela dor coletiva, pelo luto coletivo, pelas pessoas que a gente perde, né? Nós não estamos imunes a todos esses lutos que essas perdas, né, que decorrem lutos que a gente estava falando agora. E aí, no setting terapêutico, você vai escutar histórias de pessoas que perderam marido, filho, enfim,
E é muito difícil, não é uma tarefa fácil ouvir essa dor, né, diariamente ou o dia todo. E a gente também precisa dos nossos recursos de enfrentamento, também lançar a mão, né, da nossa psicoterapia, do autocuidado, né, do que me faz encontrar suporte mesmo para lidar. E nem sempre tudo isso dá conta, né? Até antes de começar a palestra, eu estava comentando com as meninas que eu estava com uma dor de cabeça horrorosa, né? Assim, eu tô, nossa, eu tô com uma dor de cabeça que não passa. E nem por isso a gente desmarca, a gente atende o dia inteiro e vai seguindo a vida, porque você vai falar, hoje eu tô com dor de cabeça, não vou trabalhar, né? Então a gente dá um jeito, né? Ontem eu vomitei, então assim, ai meu Deus, comida não deu certo, sei lá, porque eu demorei muito para sacar algumas coisas que estavam acontecendo, porque aí a gente também entra no olho do furacão muitas vezes, né? Apesar de ter trabalhado no Hospital do Câncer, que às vezes a gente tinha 3 óbitos por dia, 5 por semana, né? Diferente da enfermeira que perde 2 em 30 anos, a gente perdia muitos pacientes na oncologia. É uma realidade, né? Muito. E eu falo assim, ó, que o profissional de saúde ele sempre perde o paciente, seja pela morte ou seja pela alta, né? Porque ele vai embora e ele não volta mais para te dizer nada, só volta quando ele não está bem. Então, o profissional que trabalha na instituição hospitalar sempre perde paciente. Ele fica mais feliz quando ele perde por alta, obviamente. Mas ele nunca tem essa continuidade que, às vezes, em outros vínculos, né? Você como... Estou vendo o Fábio direito. Você como advogado, talvez o cara volte para te dizer que fechou um contrato, ou que ficou alegre com alguma coisa, ou você vai acompanhar alguma felicidade dentro do processo, muitas vezes. Na hospitalar é o dia da alta, todo mundo comemora, e você perde aquele paciente que você atendeu, às vezes, por 2, 3 anos, né? Dependendo da patologia. Então, a gente sempre precisa estar preparado para esse processo de despedida. Mas não é fácil o enfrentamento, né, dos processos ali de luto dos nossos pacientes. A gente também sofre demais e precisa olhar para isso, né? Precisa ter uma clareza desse autocuidado, senão... E assim, também temos o direito de chorar, sofrer e tiltar de vez em quando, né? Como qualquer ser humano. E juntar os cacos, ressignificar e seguir. Sim, já tem tanta coisa, né, sendo interditada, né, o sofrimento não precisa ser mais uma delas, né? Exatamente. E acho que isso é até o que eu ia, né, complementar quando você falava, né, para o Fábio desse acolhimento familiar. Eu acho que se permitir viver o luto, se permitir chorar, se permitir sofrer, né, porque a gente está vivenciando uma sociedade que não nos autoriza mais a fazer isso. Né? A gente interdita as nossas emoções, né? Interdita ali até mesmo o autocuidado, essa questão da saúde, né? A área da saúde, os profissionais da área da saúde são, classicamente, os profissionais que menos cuidam da própria saúde física e mental. Né? Então, assim, eu trabalho no hospital, mas, em geral, nunca faz a coleta ginecológica, nunca dá atenção, né? Você vai olhar assim, trabalha não sei no quê, vai olhar as enfermeiras, quanto tempo tem que não coleta, por exemplo, exames que são de rotina. Que horas que eu vou fazer terapia, né? Eu trabalho em 2, 3 turnos. Então, a saúde do profissional é muito negligenciada. Eu atendo vários médicos. E assim, olha, para eles tirarem um horário é porque a coisa tá feia mesmo, entendeu? Assim, não tem para onde fugir para eles conseguirem ceder esse horário para psicoterapia, desde que você esteja disponível 24 horas e ele consiga encaixar lá alguma coisa na sua agenda, entendeu? Porque se ele tiver que abrir mão lá do cuidado com os pacientes dele para poder se cuidar, em geral, não fazem. Então, a gente vê que é uma classe muito autonegligente também com o próprio sofrimento, né?
Com certeza, né? Eu tinha visto que acho que a Bruna Taborda levantou a mão. Você gostaria de fazer uma pergunta? Algum comentário? Só queria falar que, igual vocês estavam falando da questão da injeção, que a gente fica meio inseguro. A minha sogra ficava pesquisando muito sobre formas de tratamento do Covid, porque a família toda, assim, pegou Covid. E daí, o meu sogro acabou tomando um remédio que não podia tomar e acabou morrendo, porque afetou diretamente o pulmão dele. Daí eu queria falar mais a questão da gente, o mal da sociedade de procurar tudo na internet, né? Uma resposta, uma cura. Sinto muito, Bruna. Difícil, né? Eu acho que a gente tá. A gente vive essa era, né, de se respaldar muito pelas mídias. A gente já estava falando disso, né, das relações e permear o nosso conhecimento muito por essas procuras de, enfim, de informações ou de coisas que a gente não consegue filtrar, né? Então, assim, é verdade, não é verdade? Podia ser verdade, né? A gente escuta tanta coisa, vê tanta coisa na internet que seria assim a solução dos problemas, né? Vamos falar em psicoterapia, por exemplo, né? Uma quantidade de profissionais que oferecem panaceias de tratamento, assim, que a gente sabe que não funciona, que comprovadamente não é por aí, né? Assim, fique feliz em 5 passos. Sei lá, eu vou te ensinar como se tornar um profissional de sucesso em 2 etapas. Não existe isso, né? Seria legal se tivesse algum efeito, mas é falacioso e a gente vê que a imagem, o marketing, a forma, né, de convencer as pessoas está se tornando cada vez mais aprimorada, porque antigamente dava para ver o charlatão de longe, assim, e hoje em dia ele se confunde, né, porque está tão revestido de algum refinamento, de um pseudo conhecimento, né, de uma coisa tão inebriante, sedutora, que não raro muita gente cai, né, na conversa. Então, eu acho que quando a gente oferece um tratamento mais longo, mais doloroso, sem muitas garantias, né, permeado ali por toda a questão de um percurso a ser transcorrido, a pessoa fala, nossa, mas vai demorar demais, vai custar muito caro, vai ser muito... dói demais, não quero fazer, não. Queria aquele lá que o cara me ofereceu, que ele faz 2 sessões de qualquer coisa e eu fico bom. Então, não tem, né? O que eu posso fazer? E eu acho que hoje, como a gente está tão vulnerável com a questão da Covid, né? Qualquer coisa que a internet nos ofereça, a gente, infelizmente, quer acreditar, né? De fato, é uma via mais rápida, né? É uma via que a gente consegue ter um acesso mais facilitado, né? Agora, ela não fornece garantias, né? Isso é o grande dilema, né? Mais um dos tantos, né, que a gente tem vivenciado de alguma forma, né? Mas onde um buraco, né? O buraco está muito grande, onde a falta é muito evidente, onde a coisa está muito dolorosa, né? Qualquer curativo que tampone, qualquer falácia que venha amenizar, que venha, é uma grande. Eu não vou usar a palavra esperança, porque eu gosto da palavra esperança, né? Mas assim, é um paliativo, né? Alguma coisa que vai entrar naquele lugar e dar uma borda, preencher um pouco, então, né, dá um alívio, dá uma certa segurança, mesmo que falaciosa, mesmo que ilusória, né? Então, é um descanso, né, quando a gente ouve. Assim, ai, nossa, encontraram a cura para a AIDS. Que delícia acreditar nisso e tal. Não quero saber nem a fonte, eu só quero acreditar para me sentir mais segura, me sentir bem. Encontraram a cura do câncer. Quantas vezes a gente escuta isso todo dia?
né? Ai, que legal e tal, né? Então, é um anteparo, uma muleta, é algo que nos fornece um pouco de segurança, mesmo que provisória. Então, a gente não está aqui para julgar, Sim. né? Assim, o acesso a isso, mas talvez para trazer um pouco de criticidade, alertar, né? Que a gente precisa ser um pouco mais criterioso quando recolhe, né, algum material. E às vezes até um artigo pseudocientífico, né, traz algumas coisas tão tendenciosas, e você fica, será que vem de uma fonte segura? Será que isso aqui realmente está dizendo o que está dizendo, né? Uhum. A gente manipula dados o tempo todo, né? Então, acho que tem que prestar atenção nisso. Sim. Enfim. Que bacana, né, Giovana? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, se nós já podemos ir encerrando também para você descansar, né? Aí tomar o seu chazinho, né? Cuidar da enxaqueca, A né? enxaqueca. Olha, tem um monte de coisas aqui, eu não consegui ler. Reportagem no jornal, agora estão liberando chamadas de vídeo. Ah, sim, a doutora Ana Cláudia Quintana, né, que trabalha com a questão dos cuidados paliativos, né, ela é uma geriatra super conhecida. Uhum. Ela está, inclusive, apresentando, né, uma lei para ser votada que permita essa comunicação entre pacientes e familiares via daí mídias, né? Qualquer que todo profissional tem que ter na mesma área de atendimento particular, é verdade. Então, por quê? Porque ela foi processada, né? Ela foi processada porque ela facilitou essa comunicação pelo celular dela entre um paciente e a família, né? E é um paciente, nem sei se esse paciente estava em cuidado paliativo ou não, mas provavelmente era Covid porque estava em isolamento. Então ela fez essa ponte e ela foi processada pela Coreme. Corep? Não, Coreme, né? Uhum. E aí ela encabeçou essa campanha aí de esclarecimento e está apresentando a lei para ser votada, né? Permitindo que o profissional de saúde faça esse vínculo. Então, vamos só tentar explicar de onde que vem a proibição de que a gente use o celular ou qualquer mídia, né? Para preservar a identidade do paciente. Porque o que acontecia? Nós não somos autorizados a tirar foto dos nossos pacientes e postar nas mídias, né? Olha aqui, sei lá, a Julia Roberts faz atendimento comigo internacional online. Já pensou que massa? Aí eu faço um print, coloco lá no meu Insta, dizendo assim, vamos consultar com a doutora Giovana, afinal de contas, até a Julia Roberts consulta, não sou chique demais da conta, né? E faço uma autopropaganda e exponho a minha paciente lá. Não posso fazer isso de forma nenhuma. Estou lá no hospital, e fotografo um paciente na UTI, né? E jogo no grupo do WhatsApp, olha lá, tal. Não posso fazer isso, né? O que pode é o paciente pedir para você tirar foto com ele, por uma questão de vínculo ou qualquer coisa, e se ele postar, não tem problema nenhum, é problema dele. Mas você não pode fazer isso, né? Você pode replicar? Pode replicar. Repostar, mas você não fazer isso. Por quê, gente? Assim, eu já vi coisas do arco da velha, tá? Tipo, por exemplo, peça cirúrgica ser fotografada e ser colocada em grupos. Uma peça cirúrgica que não chama atenção parece banal, né? A pessoa colocou lá um rim, tá? A pessoa colocou um pênis, que foi feito uma amputação de pênis por carcinoma. Daí jogou no grupo. Daí virou meme, virou piada, virou bagunça, virou não sei o quê. Tudo bem, não mostra a cara do paciente, mas dentro do hospital não acontecem amputações de pênis todos os dias, é muito raro. Então, todo mundo sabe quem é a pessoa. E aí o órgão dele tá lá circulando nos grupos. Tô dando um exemplo bem esdrúxulo para vocês entenderem assim que
o paciente, a identidade dele e as partes do corpo dele, elas não podem ser expostas nas mídias. Então, por isso é vetado ao profissional, né, levar o celular dele, por exemplo, para dentro da UTI e gravar aquele paciente ou fotografar aquele paciente e ter acesso à privacidade e intimidade desse paciente. Mas, no caso de você ser um veículo entre o paciente e a família para que eles possam se comunicar, mantendo o sigilo daquela gravação ou daquela imagem, né? Se for ao vivo ou se gravou um vídeo, depois passar isso para a família e deletar do seu celular, né? Ter o comprometimento ético de que você não vai fazer um uso inadequado daquilo, é outra história, né? Nós estamos, de novo, construindo estratégias. É a primeira vez que a gente está vivendo uma crise desta proporção, então a gente está construindo novas formas de lidar com isso. Então, até então, não podia, mas assim... daí eu posso gravar isso, por exemplo, o depoimento daquele paciente e levar para a família, e posso salvar no meu celular, daí na minha aula de cuidado paliativo, eu coloco para todo mundo ver, olha, esse paciente que eu atendi tinha Covid, aí ele fez uma chamada de vídeo que a gente gravou para a família, bababá. Depoimento dele comovente, papapá. Será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho direito de fazer isso? Será que mesmo o paciente me autorizando, ele não está vulnerável ali, ele não está sob os meus cuidados, ele não aceitaria qualquer coisa que eu dissesse para ele? Quero colocar seu depoimento na minha aula. E ele falaria, claro, Giovana, pode colocar, lógico, sem problema nenhum. Mas assim, será que em outras condições de menos vulnerabilidade, ele deixaria, ou ele se sentiria à vontade? Ele sabe exatamente o que significa colocar numa aula online para 100 pessoas ver? Eu não sei, né? Então, assim, eu sou a favor, eu acho que a ideia do vídeo, ou enfim, da chamada, encurta distâncias, faz despedidas que talvez não fossem possíveis, é um recurso que a gente tem que pensar, né? Mas a gente também tem que pensar que profissionais e profissionais, né? Como que aquilo pode ou não repercutir e tudo mais. Então, eu gosto da ideia da gente dar parâmetros, sabe? Se pode, mas como que é que vai ser, assim? Cada um chega lá, que está atendendo o paciente, então, a enfermeira, psicólogo, médico, todo mundo usa, ou não, é um celular da equipe da UTI, sabe? Ou é do próprio paciente, e essas imagens vão para onde? Quem pode compartilhar? Como que funciona? Porque eu acho que tem uma responsabilidade muito grande aí nessa questão que a gente precisa considerar, né? Não é vetar e também não é autorizar sem nenhum critério. Mas essa é uma opinião minha, né? Então, aí depende de como que vai funcionar. A importância dos protocolos, né? A gente estava falando, né, agora há pouco. Felipe, você ia comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu acabei fechando o seu microfone, mas porque estava dando uma interferência, né? Mas pode ficar à vontade. Não? Então, nós vamos encerrar, Giovana, né? Já agradecendo, assim, por ter estado conosco, né? Em nome do colegiado, né? Agradeço aí, dos alunos também. Foi muito bacana te ouvir mais uma vez, né, da gente poder partilhar aí muitos dos conhecimentos, né, e acho que essas trocas são extremamente importantes, né, da gente continuar pensando a psicologia, né, e uma psicologia implicada, né, uma psicologia que se constrói, né, todos os dias na realidade que a gente está vivendo, enfim, né. E fico muito feliz, espero que todos tenham aproveitado também, né, e aí também, né, como uma boa caruda que sou, né, já vou deixar ali, né, a próxima vez, né, nós queremos aí que você, né, sempre que possível, esteja conosco, partilhando aí todos
os seus conhecimentos, trocando com a gente, né? Quem sabe para falar sobre suicídio, autolesão, né, que são temas bem interessantes também, bastante atuais, inclusive na clínica, isso, né, acho que tem emergido com uma força muito grande, né? Então já fica aí, né, mais um convite, né, da nossa instituição para que você volte sempre, seja sempre muito bem-vinda conosco. Ai, obrigada. Aceito, sim. Imagina como que a gente recusa pedido de ex-aluna. É impossível, né? E, claro, a gente precisa estar sempre discutindo, né? E olha, eu saio daqui enriquecida, porque pude escutar um pouco de vocês, trocar ideia, entender como que vocês estão pensando, né? Essas questões, ouvir aí de outras áreas, né? Como o Fábio também pôde contribuir, o Marco também, e outros que foram escrevendo ali, a gente foi tentando acompanhar o raciocínio, né? Acho que nunca esgota o tema, né? A gente sempre tem coisas a construir. E, enfim, estou feliz de participar e muito honrada. Quero agradecer o acolhimento de todos, me senti muito à vontade de poder conversar com vocês, né? E pensar que as pessoas estão aí ainda, a maioria ainda está aí com a gente, né? E já são, nossa, quase 9h30, né? Então, E fora que teve muita gente ainda que não conseguiu, viu, Giovana, né, participar conosco pelo limite do Meet, né? Mas aí nós vamos estar disponibilizando depois, né, para os alunos, para que eles possam também participar, e que eu acho que foi muito válida, né? E infelizmente, né, tinha essa dificuldade da plataforma, né, e os limites também, né? Mas, por outro lado, acho que dá limites para... da tecnologia, né? Exato. Então, mas a gente pode aproveitar até onde ela nos permite. Sim. Então, tenham uma boa semana acadêmica, faço votos de que vocês aproveitem muito, vi que os palestrantes são muito, muito legais, renomados, vai ter coisa boa aí pela frente também. Gente, obrigada pelos comentários, estou tentando ler aqui e conversar ao mesmo tempo, e eu que estou muito grata a vocês pelo acolhimento. Então, tenham uma boa noite e estou à disposição. Obrigada. Obrigada, coordenadores e todos os colegas. Beijo, boa noite para vocês. Boa noite, bom descanso a todos, Obrigada. né? E estamos aí amanhã, viu, pessoal? Amanhã temos mais uma fala, né, extremamente importante e pertinente, todos convidados, às 7h30 nós estaremos novamente no Meet, né, conversando e dialogando na nossa jornada acadêmica, tá bom? Um abraço e bom descanso, né, para todo mundo. Tem que parar aqui. Tem que parar.